Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio dos Agilistas. Antes de apresentar os convidados, nós vamos ouvir uma mensagem aqui de um ouvinte. Acho que todos devem estar sabendo, a gente agora criou um canal no WhatsApp. O canal dos Agilistas é 31 99697 7104. 99697 7104 e tem um e-mail também, osagilistas@dtidigital.com.br. Olá, meu nome é Túlia, eu estou mandando esse áudio para poder agradecer e parabenizar o trabalho de vocês aí na podosfera, né? Eu sou apaixonada por podcast, só que eu sempre seleciono podcasts de qualidade e vocês entraram na minha lista predileta. Eu estou apaixonada pelo trabalho de vocês, parabéns pela seriedade, pelo conteúdo, pelo formato e pela forma com que vocês estão trabalhando. Eu trabalho na área de agronegócios, então é um mundo à parte, é diferente da parte de TI, mas todos os conceitos, tudo que vocês abordam é extremamente aplicável ao meu negócio. Como eu viajo muito, então eu sempre coloco o podcast no carro e fico ouvindo, né, durante as minhas viagens. E a diferença agora, né, que além de escutar, né, eu agora já arrumei um caderninho, uma caneta e faço notas, eu paro, faço notas do que eu escuto, dos aprendizados, para eu não esquecer algum termo, algum livro que vocês indicam, eu já anoto para poder ver depois. Então, vocês, além do conteúdo que é leve, é gostoso, vocês passam bastante informação que dá para depois a gente fazer aí um momento após o podcast de aprendizado, de aprofundamento. Parabéns por contribuir com esses temas, com esses assuntos tão bacanas, viu? Muito bom mesmo, parabéns. Estamos aqui com o Regis, que não sai mais do podcast. Eu pego muito fácil. Então, hoje nós estamos aqui com dois gerentes de projetos, né, da DTI, que atuam como Scrum Master. O Pierre, tudo bom, Pierre? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí. E com a Ângela também, que já participou de outro episódio. Oi, pessoal. Então, gente, o objetivo desse episódio aqui é o seguinte: a gente tenta aqui na DTI sempre ter uma posição bastante pragmática sobre como fazer as coisas, né? Assim, a empresa é uma empresa que eu diria que a gente tem uma cultura muito boa de ser estudioso aqui, mas a gente, acima de tudo, é bem pragmático também. A gente gosta de aplicar as coisas, né? Fazer as coisas acontecerem. Então, esse episódio seria para a gente pegar e falar na prática, de forma bem pragmática, assim, dando exemplos, contando histórias aí, o que o Scrum Master faz no dia a dia, né? Não é nenhuma prescrição, né? Mas baseado na experiência de cada um, né? Como é que o papel acaba se traduzindo de fato, além do curso teórico ou do que a certificação diz, né? O que alguém acaba que procura num Scrum Master, o que um Scrum Master faz, como é que é o perfil dele, tipo de decisão afinal que ele toma, coisas desse tipo. Então vamos lançar a pergunta para o Regis. Regis, afinal, o que o Scrum Master faz, Regis? Então, na verdade, eu acho que mesmo que a gente não vai ficar preso ao conceito do framework, né, Scrum, eu acho importante começar por ela, na partir dela, para a gente mostrar, que talvez a maioria do pessoal conheça, e para quem não conhece, conhecer, e depois a gente partir como é que isso vira na prática, né? O Scrum, acho que vou saber falar quantos anos para cá, mas eles, propositalmente, eles foram ficando mais generalistas no framework deles. Então, cada vez menos prescritivos e um pouco mais generalistas. Isso, inclusive, para poder abarcar outras áreas de atuação, né? Não só a parte do software. Nasceu no software, né? Que nasceu no software, mas a gente tem contáveis exemplos aí de que não se restringe ao software. Então, eu acredito que o papel do Scrum Master, até um pouco por isso também, ele acaba que, isso é uma opinião um pouco minha, né? Ele ficou generalista também. Seria mais descrito assim, como ele é um líder do time, ele tem um papel de liderança. Até o nome Master é até um pouco questionado por causa disso, né? Porque não é exatamente o tipo de liderança que está embutida no papel, né? E ele teria o papel dentro do time de ser aquele líder servidor que remove os impedimentos e que fica sendo meio que um guardião do método ali. É quem garante, entre aspas, aí... Mas assim, Master no sentido de ter maestria naquilo, isso, né? exatamente. No sentido de... Exatamente. Não, mas quem questiona é só... né? Exatamente. Quem questiona é mais um ranço com a palavra mesmo, né? Do que propriamente que esteja tecnicamente errado.
Então ele tem esse objetivo aí, esse papel de tirar os impedimentos, de ser o guardião da metodologia. Então quem poderia puxar aí, né, os ritos que estão previstos no framework. E não lembro se tem mais alguma coisa assim na pesquisa. Já tem um tempo já que eu li, mas se eu não me engano era isso. Assim, basicamente dá para descrever o papel nessas linhas gerais aí. Então como isso fica muito geral, alto nível mesmo, acaba que na prática isso aí acaba dando espaço para adaptações, e eu entendo que é de certa forma proposital que o framework dita isso, para adaptações de realidades e, no nosso caso aqui da DTI, até de cliente a cliente, isso vai ter alguma diferença. Mas eu acho que começar aí dessa referência, então, desse papel de líder-servidor, que retira os impedimentos, que é um guardião mais do método. Importante dizer que o time não reporta a ele, né? Então, por exemplo, ele puxa uma reunião diária lá, mas não necessariamente não, o time que está na reunião diária não fala para ele, né? O pessoal reporta para o próprio time, o time tem a prioridade das decisões, enfim. Acho que partindo disso aí acho que dá para a gente pensar então o que tem de mais particular nas situações que a gente tem aqui na DTI, que eu acho que é o grande valor aqui dessa conversa, né? Trazer assim, como é que isso na prática, um papel tão geral assim, é instanciado em diferentes clientes. Então, e você, Ângela, como é que você instancia esse papel? Pergunta direta. Assim, na verdade, eu acho que o papel que a gente acaba assumindo na prática, ele varia muito, né, com o momento do projeto, com a maturidade do time, né? Então, assim, o que o Regis falou aí, né, o time não reporta para a gente, né? Ele, na verdade, ele funciona muito mais como um facilitador, né, de ajudar que os ritos aconteçam, de instigar, de questionar o time ali, né, para tentar fazer com que o pessoal performe melhor, né, com que os objetivos da sprint, no caso, né, do Scrum, que sejam atingidos, né, não como um gerente de projetos, né, que muitas vezes a gente faz esse paralelo, né, do gerente de projetos que se torna o Scrum Master. Então muda um pouco a forma como essa liderança enxergue, né, dentro do Scrum. Entendi. Então, ou seja, uma palavra-chave é essa, né? Não é o chefe da equipe e não manda na equipe, né? Só tem algum comentário adicional, Pierre, sobre a sua realidade? A Ângela comentou do paralelo entre gerente de projeto e Scrum Master. Na minha opinião, a grande diferença entre o papel do gerente de projeto com o Scrum Master é o modus operandi. O que eu digo com isso? O gerente de projeto ele tem incumbido ali em suas responsabilidades a questão muito forte de comando e controle, de direcionamento para a visão dele. O Scrum Master está muito mais para habilitar o time para que tome as decisões corretas e, como o Regis disse, a questão de retirar impedimentos mesmo em qualquer âmbito que seja. Então, é até meio complicado às vezes pergunta, mas que tipo de impedimento? Vai depender do contexto, né, de cada time. Isso varia de time para time, de cliente para cliente, de projeto para projeto. É bem generalista mesmo, né? E é engraçado, né? Porque o nome gerente, né, inevitavelmente traz essa carga de ser o chefe, né? Por mais que algum gerente de projeto possa se definir como não sendo isso, gerente sempre é gerente, né, cara? Então, foi por isso que o pessoal está implicando um pouco com o master lá que eu falei, né? Justamente que seria porque a própria seria palavra... a mesma conotação, né? A palavra tem uma carga, pode trazer uma carga aí diferente, né? Mas o que eu estava mencionando sobre a realidade de cada cliente é justamente isso, assim. Tá bom, o cara tira impedimentos, mas no cliente A, impedimento pode ser um monte de coisa. Pode ser uma TI que não está envolvida propriamente, pode ser um patrocinador que precisa, né, alguém que tem o poder de uma decisão que não está propriamente no loop, você tem que correr atrás disso. A ideia é deixar, assim, não ser a babá do time, né? Porque tem muito isso também. Pô, mas estou protegendo o time, habilitando o time, mas o time também, como é que o time vai criar resiliência, antifragilidade, todas aquelas coisas que a gente quer que o time crie. Então não é exatamente de ser uma redoma ali, não. Mas a ideia é que, dado que a gente tem um time ágil, a gente quer que esse time gere valor o tempo todo. E eu acho que eu falei isso no episódio até do gerente lá, quando a gente discutiu um pouco o papel do gerente de projetos. Ele é overhead por natureza, assim, o gerente, né? Qualquer gestão que está ali, se ela não se traduz em valor de negócio diretamente, dificilmente ela vai se traduzir, dado que ela não está diretamente na confecção do produto. Então ele tem que ser uma atuação extremamente focada em que o time esteja gerando valor. O que eu quis dizer, então, não criar redoma, essas coisas, é que a gente quer que o time tenha um foco e que o time não seja distraído por coisas que não são necessariamente diretamente ligadas à geração de valor. Então, esses exemplos que eu dei, eu preciso envolver uma pessoa que não está envolvida na discussão.
Eu preciso garantir que um rito aqui o time está deixando um pouco de lado por causa da pressão do momento. Então precisa ter uma pessoa ali que não tem uma história para desenvolver, que fala assim, gente, olha, mesmo que nós estamos apertados, precisamos fazer uma retrospectiva aqui para a gente poder se olhar e tal. E em cada cliente isso vai ganhar uma forma diferente, né? Em alguns clientes vai ser, talvez, garantir uma documentação que o próprio Scrum Master tem condição de fazer e para o time poder focar na entrega das histórias. E isso não está prescrito lá no manual, né? Isso não está dizendo, o Scrum Master é quem fica responsável por enviar os relatórios de medição para gerar os faturamentos do time. Isso não vai estar lá, né? Em cada cliente a situação vai meio que puxar esses outros papéis, essas outras tarefas que o Scrum Master tem que fazer. E não necessariamente tem que ser o Scrum Master também, esses exemplos que eu dei, né? É só um exemplo que aqui na DTI geralmente fica isso, né? A gente coloca na parte de documentação, na parte de faturamento, algumas coisas que ajudam o time a focar na geração de valor. Não, isso que você falou é curioso e realmente mostra que depende de cada cliente, né? Porque tem clientes que têm uma estrutura um pouco mais tradicional. Só voltando um pouco, tem uma coisa que é engraçada. Com meus anos de convívio com agilidade, né? Desde os anos 2000, né? Eu acho interessante porque eu acho que tem, apesar de eu adorar o movimento, eu acho que tem uma certa ingenuidade no manifesto, sabe? O que eu quero dizer com isso, né? Realmente, assim, working software, collaboration, né? Mas parece que tudo vai acontecer, né? Que não existe uma estrutura ali, muitas vezes política. Puxando contra. Né? Puxando, sabe? E que certas decisões têm que ser mais bem documentadas, né? E que certas coisas têm que ser repetidas 1000 vezes. E que alguém, às vezes, tem que cobrar um troço 1000 vezes também, isso não acontece. Vocês concordam? Assim, fica parecendo que se o time estiver trabalhando super bem e colaborando, etc., isso é como se você estivesse em flow o tempo todo e que se não tivesse que ter alguém que faz o flow acontecer, né? Para mim, o Scrum Master fica fazendo dentro e fora, né? A gente falou muito do time, né? Ou seja, a coisa vai ter obstáculo, vai parando o flow, né? E assim, acho que um dos pilares que a gente tem é a questão da transparência, né? Então, acho que o Scrum Master, ele também vai ajudar nesse sentido, de dar transparência, principalmente, igual você falou, algumas organizações que às vezes são mais burocráticas, né? Que não estão tão adaptadas ao método, existe uma resistência às vezes, né? Existe uma necessidade às vezes de ter um monitoramento maior em algum momento, e aí eu acho que ele também ajuda aí dando transparência para ganhar a confiança também do cliente, né, na metodologia, no time, e aí conseguir ir ganhando mais espaço, né, para isso. E tem um ponto também que, além do escopo de cliente, do squad, a atuação vai muito da maturidade também do time. O tipo de impedimento, o tipo de trabalho, o tipo de execução que você vai precisar fazer depende bastante do momento de maturidade de cada time. Assim, vai ter time que está num nível de maturidade baixo, você vai ter que ter atuações ali mais, vai ter que estar acompanhando mais de perto, você vai ter que estar explicando o valor de cada coisa, para que o time entenda aquilo ali e vire core do time. Porque a partir daí, uma vez que isso entrou no sentimento do time e entenderam todo o valor daquilo, dos ritos, por exemplo, você passa a atuar num outro nível de impedimento, com outros tipos de impedimentos, que aí entra o que o Reg já falou, que o Schuster já falou, que fazer o flow acontecer muitas vezes pode ser aquele cara chato que fica cobrando uma coisa de um outro determinado setor que não está totalmente alinhado com o squad, mas sem aquilo o trabalho do squad não vai ser dado o valor necessário a ele. Então, não vai ser entregue o valor, né? Então, depende bastante do nível de maturidade do time também, né? Talvez um pouco paradoxalmente, né? Só uma certificação de Scrum Master, na minha cabeça, ela não prepara um profissional para ser Scrum Master. Por isso que eu acho que é meio paradoxal, né? Porque, teoricamente, o cara pegou as horas de curso lá, aprendeu o framework, entendeu o papel dele, mas para fazer isso na prática, exige uma dose aí de soft skills, talvez, e de experiência, que acho que curso nenhum dá, né? Assim, até na DTI a gente tem outra abordagem, inclusive, para os cursos aí, que costuma trazer isso um pouco mais forte, assim. Mas experiência de mercado para tirar esses impedimentos, para você fazer negociações, para você conseguir enxergar esse tipo de situação no time, igual o Pierre falou, enxergar que existe uma imaturidade ainda, que precisa ainda de uma mão ali, né? Guiando um pouco mais forte em algum momento e de soltar um pouco mais depois. Isso não vem com curso nenhum, né? Tem meio um paradoxo aí. Sim. E sabe o que é curioso quando você fala isso? Eu já passei por várias situações. Tem clientes que entendem perfeitamente isso aí, ok, né? Assim, tem clientes que questionam o papel, né? Porque, assim, eu queria fazer um momento do desabafo aqui, né? Bota uma música aí, João.
Não, porque o momento desabafo para vocês, com massa, né? Porque... O que é que faz um violino? Não, porque eu acho curioso o seguinte, por exemplo, olha como é sutil, quão sutil pode ser a situação, né? E às vezes muito invisível. Tipo assim, tem alguém que está percebendo que a equipe está com moral baixa e de alguma forma atuando para fazer aquilo, e aquilo, no final das contas, é que pode estar garantindo a geração de valor. E alguém que está mais longe, ali do lado do cliente, ele pode preferir, desde pensar num modelo meio mecanicista, que isso nem acontece da moral ficar baixa, né? Ou que se acontece não interessa, né? O cara tem que entregar em pronto, ou não reconhecer que o Scrum Master é que faz isso, ou achar que isso deveria, de alguma mágica, a empresa deveria não deixar isso acontecer, entendeu? Mas eu faço porque eu já vi várias situações, por isso que eu fico brincando que é o momento de desabafo, tem uma característica meio igual de juiz de futebol, sabe? No Scrum Master, que é assim, quando tá tudo dando certo, aí você não aparece muito, aí alguém começa, mas eu preciso daquele Scrum Master ali, porque tá tudo tão certo ali, né? O juiz de futebol é bom quando ele não aparece, né? Quando passa o jogo, você nem lembra. O juiz de futebol, quanto melhor ele atua, acabou o jogo, ninguém percebeu ele, mas ninguém fala que não precisa do juiz, né, cara? Tem uma brincadeira aí que é, usando a palavra bonita que o Regis falou, que é meio paradoxal, é que o papel do Scrum Master é que o time precise quantas vezes menos dele. Vai então, se livrando quanto dele, mais né, eu preciso menos do meu Scrum Master, a maturidade do time está evoluindo, o processo está fluindo, o flow está acontecendo. Então é mais ou menos igual o juiz mesmo. Se você não está vendo o trabalho dele ali, teoricamente ele está fazendo um bom trabalho. É meio que tem isso mesmo. E esse mundo dinâmico que a gente vive, não adianta, né? Como é que é hoje o mundo? Você tem mudança o tempo todo, você tem mudança de equipe, né? Por mais estável que você queira deixar uma equipe, você tem mudança de equipe, né? Porque as pessoas querem mudar de desafios. Então, assim, você tem muita turbulência, sabe? Para chegar num ponto em que um time talvez esteja totalmente estabilizado, tão maduro que, não é? Ainda mais uma empresa que está prestando serviço, né? Porque, às vezes, uma empresa de produto ela consegue estabilizar e manter um time ali muito tempo, né? A gente sabe que, igual na realidade nossa, as pessoas têm que ter experiências diferentes, né? Tem que... Então, estou querendo dizer o seguinte, essa estabilidade que poderia fazer com que se prescindisse do Scrum Master internamente, porque externamente já tem o lado de lidar com o cliente, né? Essa estabilidade não vem tanto, né? O Scrum Master, no fundo, assim, é engraçado, porque, igual vocês falaram, o time maduro, de fato, ele, teoricamente, não precisaria tanto. Mas eu acho que, de qualquer maneira, por questão de alocação de tempo mesmo, sabe? A gente quer manter o time focado ali nas atividades de geração de valor. E é meio que, assim, inevitável que vai ter distrações, que vai ter, né, forças externas ali puxando o squad para outra direção, que eu acho, de qualquer maneira, vai ser útil ter alguém ali, sabe, para enxergar, para ler essa situação. E ele é um papel também que eu entendo que ajuda o time até a... Talvez eu esteja falando de times menos maduros, né? A ser um advogado do time em algumas discussões, assim, quando ele tem que defender o método, né? E aí, quando eu falo método, eu estou defendendo mais, não necessariamente o Scrum, né? Estou falando mais... Estou usando a palavra princípios meio... aí. Os princípios e os valores. Tipo, cara, por que a gente precisa tanto de uma retrospectiva, por exemplo? Às vezes o cliente não vai querer fazer, vai querer que a gente já parte para especificar o próximo requisito e pronto, né? Pô, mas tem que entender que o modelo de trabalho, a gente está deixando de fazer uma especificação muito abrangente no início para poder fazer um negócio, já começar a fazer e ter um ciclo curto para você já ter contato com o produto. Se você não tiver esse contato com o produto e a gente não tiver esse feedback do processo, né, a gente não vai conseguir descobrir maneiras de ser mais produtivo. Às vezes o Scrum Master, eu estou tentando dar exemplos práticos aqui para instanciar na cabeça das pessoas, né? Uma coisa que eu precisava fazer muito, por exemplo. Tem que defender que a capacidade do time, ela não é uma capacidade para desenvolvimento de software, né? Ela é uma capacidade. Se a empresa precisa de uma documentação XYZ que o time tem que gerar, cara, isso é backlog também. Se a gente gerou ações de retrospectiva é item de backlog também, assim, não aparecem horas, né, magicamente. Então, o time, às vezes, não vai ter todo o traquejo para se defender. Lógico que o time mais maduro, isso entra na veia e começa a defender. Não, mas você está comentando um negócio que eu acho interessante também, assim, explicitar só que, assim, a gente já teve até experiências na própria DTI, assim, nem todos têm essas habilidades de saberem fazer esse tipo de negociação. Isso não é assim, nem só para o bem da empresa, é para o bem do resultado, né? Sim. Quando o Regis fala assim, o cliente tem que entender que existe uma capacidade, aquilo não é para o nosso bem, aquilo é para o cliente entender que o time tem que estar fazendo aquilo que gera mais valor, né? Agora, muitas vezes o cliente não está entendendo aquilo ou tem alguém do lado do cliente também que está pressionadíssimo, né? Que está reagindo a alguma pressão.
quem vai ser a pessoa que vai ter a coragem de defender isso, né? Porque eu já vi muita gente que inveja o papel. Eu queria estar ali achando que o cara está numa situação melhor que a minha, mas não gosta de entrar numa discussão mais... porque esse tipo de discussão é menos objetiva, né? Uhum. Ela pode ser mais conflituosa, dependendo do nível de pressão que tiver. Então a gente entra numa outra seara aqui, que é das habilidades, né, cara? São soft skills, né? Como é que traduz soft skills em habilidades? Macias. Fofas. Fofinhas. Habilidades mais fofinhas. Fofinhas. Fica soft skills mesmo. Hoje, você que estuda bastante o assunto Management 3.0, né? Tem inclusive uma certificação. Como é que você identifica ali? Aliás, começando, existe um... Ali não define um papel, né? E é totalmente genérico, né? Para uma organização, né? Sim. Fala assim, né? Não trata de um papel de um time igual ao Scrum, né? É uma forma de uma organização, né, mudar e tudo, né? Sim, é uma forma de enxergar a liderança, né? Então, a gente sai de um contexto, né, no 1.0, 2.0, que era mais comando e controle, né, que tinha uma hierarquia, para um contexto em que você estimula, né, no Management 3.0 fala que todas as pessoas, elas são responsáveis pelo resultado, né? Então, é estimular a autonomia e a auto-organização, então acho que tem tudo a ver, né? Inclusive, ficou muito forte, né, com o movimento ágil também. Então, dentro desse contexto, né, do Management 3.0, o líder ali, ele é um líder servidor. Então, é o que a gente falou no início, né, do Scrum Master como um líder servidor, como um cara que está ali para ajudar o time a performar, que está para ajudar a tirar impedimento, né, ser um defensor do time. A gente falou de soft skills, né, então, assim... Como defensor do time ali também, ele vai estar o tempo todo ali, né, vendo o que pode prejudicar o que o time está desenvolvendo, negociando, né? Eu acho que negociação é uma habilidade que acaba sendo essencial para a gente também, porque muitas vezes, assim, existe uma necessidade, uma expectativa do negócio também. Então, muitas vezes, assim, buscando essas necessidades, essas expectativas, né, acaba tentando uma pressão em cima do time também, né, de entregar mais ou de... e aí o Scrum Master, ele vai estar muito focado ali, né, que o time entregue com qualidade, né, não entregar muito mais coisa, mas entregar com qualidade, alinhado sim, né, aos objetivos do negócio, é o que eles estão esperando, mas preservando também, né, a capacidade de desenvolvimento do time. Ele tem que ter uma visão distanciada do time para poder provocar, ajudar o time, etc. E ele tem que ter uma certa visão distanciada da realidade do cliente para poder ver quando a pressão, por exemplo, estaria excessiva ou... Porque assim, a pressão não vem porque alguém resolveu fazer pressão, vem porque o negócio está pressionado, né? Porque alguém está... Mas se você simplesmente sucumbe a esse tipo de pressão, você acaba que não entrega nada, né? E isso que é uma das coisas, eu acho que talvez fica mais invisível, sabe? Porque esse tipo de coisa, no fundo... E muitas vezes pode ficar aparecendo no relacionamento que é só uma defesa do time ou do fornecedor, né? E, na verdade, essa defesa do método para que o time possa gerar valor, né? Mas é interessante, talvez o Pierre possa até falar alguma coisa a respeito, assim, que esse papel do Scrum Master, da maneira como a gente descreveu ele aqui, ele quase que até independe de ser Scrum, né? Assim, a gente tem pessoas fazendo esse papel com o Lean Kanban, com a mistura dos dois, ou com o próprio Scrum, no final das contas, né? Eu falei que você talvez pudesse comentar, porque vocês estão preparando o curso lá do Scrum Master, e talvez o viés seja esse, né? Seja mais, talvez, na figura do líder do que propriamente na figura de um framework específico, né? Exato, né? Porque, assim, até mesmo dentro de um mesmo time, dentro de um mesmo contexto, a metodologia usada, a ferramenta, o framework, ela pode variar. Então, no sentido de um time começou usando Scrum e ele vai partir para usar um Lean Kanban e eu vou ter que trocar o meu Scrum Master porque não é mais Scrum, não faz sentido, né? Não, então, Kanban Master. Então, a questão de o papel ele ser muito mais voltado para a liderança, para conseguir fazer esse paralelo entre a defesa do time e a defesa do lado do cliente, né, da pressão externa também, é o que a gente está procurando abordar, né, nesse curso que o Regis citou, muito mais nesse sentido do viés prático mesmo. Então, a gente até, claro, vai explicar o que é o papel do Scrum Master na teoria, que a gente já citou aqui, mas o viés é muito mais prático mesmo, explicando que
eu ouso dizer que vai até além do que o manifesto prega, o que o Scrum Guide prega com o papel do Scrum Master. Que toda essa parte de liderança da equipe, no Guide até que fica meio subjetivo, como o Regis citou, que é meio abrangente. Então, a gente busca levar o que realmente é feito do Scrum Master na prática, né? Acho que esse que é o viés que a gente está procurando. Para a gente poder dar alguns exemplos práticos, uma coisa que eu gosto muito de entrevista e pedir histórias, né, práticas que mostrem, né? Vocês têm histórias que vocês podem contar de momentos de atuação onde vocês usaram uma determinada ferramenta que exemplifique isso que nós estamos falando? Buscando um exemplo prático dessa necessidade de sensibilidade do papel, eu passei por uma mudança de time recente, né? Por ações externas, por forças externas, como o Schuster já falou, que toda hora a gente pode sofrer uma intervenção ali e acaba tendo que executar uma mudança para poder responder àquela força externa. Então eu acabei trocando de time recente, o time utilizava Scrum e estava ali há um certo tempo já executando e fazendo suas entregas, mas a gente identificou que precisava de ser feito algo diferente porque a gente estava com alguns problemas muito críticos. E esse algo diferente que foi feito veio de uma sensibilidade, de uma análise talvez distanciada do time pela questão de ter entrado há pouco tempo. Chegar depois. Sem envolvimento emocional. Exato, sem um viés ali já direcionado para um lado ou para outro, e que num determinado período a gente deixou de usar o Scrum e passamos a utilizar o Lean Kanban para buscar uma resposta mais rápida no sentido de responder aos grandes problemas que a gente estava tendo no momento. Então, só para exemplificar a questão de estávamos vindo num trilho, num caminho que a gente acreditava, o time acreditava que era o melhor, uma análise crítica feita com um viés de fora identificou alguns problemas e uma solução que a gente é uma hipótese, né? A gente não tem certeza se vai funcionar, foi a transição para o Lean Kanban. E a gente está atuando com o Lean Kanban, dando transparência total para o cliente e tem surtido um efeito interessante. A gente tem conseguido sair desse emaranhado de problemas que a gente tinha. Talvez seja um exemplo da análise um pouco distanciada, tanto do cliente quanto do time, né? Até um pouco semelhante, assim, né? É legal isso que você falou, que recentemente o cliente, às vezes, ele tem a tendência de querer saber, né, o que a gente vai entregar, quando que a gente vai entregar, né? Quase como um cronograma, com um escopo definido ali. Então, o tempo todo a gente fica meio que tentando lutar contra isso, né? Até para ele também, né? Porque dá muito mais flexibilidade também para ele ajustar a necessidade dele conforme o projeto vai evoluindo, né? Então, durante um tempo a gente também trabalhava com o Scrum e ele tinha uma certa resistência, assim, de mudar, apesar de ter algumas vantagens da gente utilizar o Kanban no cenário, ele tinha um pouco de resistência porque ele queria saber o que a gente ia entregar, e ele achava que com um framework ele ia conseguir ter mais esse controle, né? E aí chegou um momento, a gente fez a alteração em um dos projetos, e aí depois até ele, em outro projeto, ele falou, acho que a gente podia mudar para o Kanban, tá funcionando bem no outro time. Então, assim, é legal quando a gente consegue ganhar essa confiança também, né? E de mostrar para ele, né, que ele tem essa flexibilidade, ele tem transparência, né? A gente tá ali trabalhando junto, né? É um time só. Um exemplo da época que eu atuava como Scrum Master também, que eu lembrei aqui, foi num cliente que a gente chegou e era uma das primeiras experiências do cliente com o Ágil. Estava proposto, era o Scrum na época. Na primeira sprint, na hora de definir o backlog da primeira sprint, foi muito difícil, assim, estava muito claro para mim e para o time que a gente devia perseguir um caminho de entregar o famoso esqueleto andante que o pessoal fala assim, né? O mínimo, mas que testasse o máximo do fluxo, não necessariamente o produto mais pronto. Então, na primeira sprint teve bastante negociação assim, para a gente conseguir demonstrar para o cliente que, olha, a gente tem um monte de perguntas aqui que a gente não sabe responder. Era um sistema web, só que era um web que ele ia ter um tipo de interação mais rica, assim, diferente, baseado em técnica de atalho. A gente vai ter interface com o sistema X, via web é uma coisa que vocês não têm aqui no parque de vocês. Tem uma interface com esse hardware aqui, tinha até um hardware lá no meio do caminho. E assim, vão fazer um mínimo, a gente consegue fazer, fazendo esse conjunto de histórias aqui, a gente consegue entregar uma coisa que já testa, né, e não só testa, né, mas já exercita,
um fluxo que passa por esse hardware, por essa interface, que já valida essa aplicação, essa interface rica aí de interação, e de maneira que o risco do nosso projeto, depois da primeira sprint, vai estar assim, muito mais baixo do que ele é hoje. E isso eu entendo que você pode encarar isso talvez como um impedimento que está sendo retirado, ou como uma gestão de riscos quase que tradicional aplicada ao Agile, assim, que na minha visão fica muito... cabe muito bem ao papel do Scrum Master, assim, apesar de não estar prescrito em nenhum framework, né, que a gestão de riscos fica numa pessoa só, ou que ela se mantém, e apesar dela ser adaptável para o Agile e ser uma coisa um pouco diferente, eu acho que foi um bom exemplo assim, da atuação de um Scrum Master diminuindo o risco de um projeto e garantindo uma geração de valor lá para frente, sabe? Você lembrou de gestão de risco, eu acho isso importantíssimo, né? Porque é o típico exemplo em que é fácil a equipe... Porque assim, no mundo perfeito, todo mundo imagina que a equipe poderia fazer tudo, né? A equipe poderia ter gerido esse risco, aqui poderia, né? Mas é justamente não entender que a equipe fica envolvida com outras coisas e que nem todo mundo tem o perfil adequado para isso, né? Então, alguém com uma visão assim, que pode ter até mais tempo preocupado com o risco, né? Ele consegue evidenciar isso para a equipe, né? Uma coisa que me vem à cabeça, que eu acredito que seja uma coisa muito prática, importantíssima e que tem esse risco da invisibilidade, né? Na minha visão, é o quê? Eu acho que a análise crítica, ela tem que ser muito bem feita, sabe? A gente fala muito isso aqui na DTI, né? É muito fácil você cumprir o rito por cumprir. E, na verdade, a análise crítica é um dos momentos mais importantes que existem, né? Porque eu sempre brinco assim, pegando o Scrum mesmo, é como se, e mesmo que não fosse Scrum, né, o Lean Kanban, mas de tempo em tempo você faz a análise crítica, é como se você coloca quase que uma viseira no time para ele focar em alguma coisa, mas de vez em quando você tem que parar para refletir e aprender. E um time que reflete bem, aprende bem, ele diminui absurdamente o impacto de problemas que ele tem, porque ele vai no curto prazo se corrigindo muito rapidamente, né? Então eu vejo um papel no Scrum Master assim, importantíssimo em garantir boas análises críticas, sabe? No sentido de garantir que elas não fiquem burocráticas e fazer provocações certas e até criar variabilidade, sabe? Numa análise crítica. Quando eu falo variabilidade, é mudar às vezes a forma como ela é feita, para não virar, sabe? Aquela coisa de sempre que todo mundo chega, agora vai botar os post-its não sei o quê, sabe? Aí todo mundo já... Né? Já vai com aquilo pronto, né? Hoje tem retro, deixa eu pensar o que eu vou falar sabe, aqui. Assim, já sai de casa com o post-it pronto praticamente. E qual que é o problema? Que aí no mundo real as pessoas estão sob pressão, às vezes estão com a cabeça ali pensando, pô, nós estamos apertados aqui, o cara está inventando retro, né? Eu estou com não sei o quê, eu estou cansado, mas aquilo é muito importante. E aí a consequência da reunião também, a gente tem uma cultura de gerar pelo menos uma ação, por exemplo. Cara, quem garante que aquela ação vai ser executada? Eu volto a insistir, no mundo imaginário, não, aqui vai ter maturidade, vai executar ação. No mundo real, pode ser muito bonito a ação ali, mas tem forças que vão contra, né? E o cliente nem sempre vai ver com bons olhos que você tem que fazer uma ação para você melhorar o seu processo. Não, mas eu não estou te pagando para você melhorar seu processo. Eu paguei o processo completo e tal. Essa transparência, entra tudo isso que a gente falou, né? Essa boa transparência, essa boa comunicação, são coisas que eu acredito que o papel do Scrum Master acrescenta muito, né? Quase que essencial, assim. Não, e é curioso, porque o processo no ágil, ele define o mínimo que um time tem que fazer. Não quer dizer, por melhor que seja o time, que ele não esteja enfrentando problemas e não tem que melhorar isso, né, cara? Isso faz parte da brincadeira, né? E um time que vai evoluindo e ficando muito bom naquilo, né? Acho que um ponto chave aí também é, para não correr esse risco de entrar no piloto automático, o Scrum Master tem que ter um papel meio que questionador, meio que instigar alguns pontos ali que pode parecer que vai gerar uma discórdia, mas é para que seja refletido sobre aquilo. Talvez uns pontos que, eu não vou falar disso aqui não, porque isso aqui vai dar muita discussão. Muita gente pode pensar assim e não vai expor isso numa retro. Acho que é papel do Scrum Master também perceber isso e tentar ali, meio que dar uma cutucadinha para ver se aquilo é exposto, porque aí o time começa a discutir sobre isso e pode evoluir nesse sentido, né? Então acho que essa questão de ser questionador é um ponto chave também para o papel. Para mim, assim, se a gente for falar um pouquinho sobre os principais skills, né, para mim, essa habilidade de entrar em conflito, para o bom conflito, né, com objetivo construtivo, né, isso para mim, assim, e as pessoas não gostam de conflito, entendeu? É muito mais fácil não entrar no conflito. Exatamente. Isso aí não tem dúvida, né? E 90%, eu vou te falar,
90% das pessoas ou mais não gosta disso, cara. O cara ele paga para não, né? Tipo, é igual você falou, né? Não, a reunião tá indo bem, vamos acabar aqui, pronto, né? Não vou falar nada não para durar rapidinho, gostar, meia hora só. Nem esse Scrum Master que tá escrevendo, ele gosta. É questão de entender a importância, né? Exatamente. Eu conheço um baixinho aí que adora conflito. Se ele ouviu o podcast, ele Ele sabe onde quer que você esteja. ele tem certo prazer, sabe? O que vocês, para a gente poder ir fechando assim, o que vocês citariam como habilidades mais importantes assim, né, de um Scrum Master? Bom, eu falei uma aqui, né? Eu acho que negociação. Eu acho que essa capacidade de ter o olhar sobre o time também, né? De perceber, assim, os momentos, né? Os momentos que precisa fazer esse papel de defender, ou o momento que precisa gerar essa instabilidade, né? Porque provocar essa instabilidade, às vezes, num cenário que está mais ou menos estável, também é positivo, né? Para gerar crescimento, para gerar... para sair mesmo do piloto automático ali, né? Você sabe que o estresse que causa a antifragilidade, né? Exatamente. Os stressors, né? Exatamente. Um time que só tem estabilidade vai ficando frágil. Sim, e às vezes, assim, à medida que às vezes o time vai se acostumando a trabalhar junto, né? É importante, eu acho, trazer essas provocações, né? Eu brinco lá de vez em quando, eu falo assim, vou fazer uma provocação aqui. Então, é um pouco isso, né? Tirar um pouco questionar, tirar um pouco daquele piloto automático mesmo, né? Então, acho que isso é bastante importante. Tá focado, né, ali em tirar o impedimento, em remover o impedimento, né? Então, tá o tempo todo ali como... Ser diligente mesmo, né? Correr atrás das... Isso, mas ao mesmo tempo também, eu acho que desenvolver a capacidade de resolver os problemas, né? Ajudar que as pessoas, elas tenham a capacidade de resolver os problemas também, não ficar só esperando que alguém vai lá e vai resolver, enfim. E claro, né, aí fazer esse papel de estar o tempo todo ali, talvez vigiando, né, como um guardião da metodologia também. Até pra gente, principalmente em cenários de crise, né? Tem até um enzimas que fala, né, que tende a voltar às origens, né? Então, para não deixar isso, né? Não deixar que volte às origens, né? Vou citar aqui a capacidade de priorização, embora a priorização no framework lá esteja muito voltada para o Product Owner, né? Mas eu, assim, de experiência, os melhores Scrum Masters com que eu trabalho são pessoas que sabem exatamente onde gastar os esforços naquele momento, né? Onde é que o time precisa focar, onde é que ele precisa focar, quais são as guerras que ele vai travar, né? Escolher as guerras dele muito bem. Então, capacidade de priorização. E uma outra soft skill, que é engraçado, que eu não sei se dá para descrever como soft skill, é senso de urgência. É muito importante uma pessoa que saiba se antecipar o que vai acontecer. Assim, né? Pô, tirou do Pierre. Ele Roubou o que eu ia falar. Ele escreveu na mesa aqui, eu li aqui no bolso. Ele escreveu na mesa, eu li. O papel em cima o senso de aqui. urgência foi lá. Então você usa o seu senso de Que urgência até para triste, pensar em cara. outras aí. Mas assim, assim, não é que a pessoa precisa ser estressada por Você natureza. fala agora, eu não sei se isso é um soft skill, né? Eu não sei o que é isso, mas o Scrum Master isso é uma desgraça, né, cara? Porque Pô, lá o troço vai acontecendo, né, cara? Você resumiu já tudo. É isso, assim, eu queria destacar essas duas, priorização e senso de urgência. Eu acho que, além disso tudo que já foi dito aí, né? Pelo Regis, eu ia falar senso de urgência, o Regis capacidade de criar roubou. De improvisar. Eu vou, então... adaptação à mudança, né? Acho que então, mas assim, acredito que um ponto muito importante é ser comunicativo. Eu não consigo enxergar um Scrum Master que não consiga se comunicar bem. Porque o papel dele, toda a atividade dele depende da comunicação. Então, para mim, se eu fosse elencar um top 3, com certeza o comunicativo ia estar nesse top 3. O senso de urgência que o Regis roubou seria um dos outros dois. Vou guardar isso aqui, viu, Regis? Foi uma piada, eu não roubei. E... Bom, acho Só que um é isso. complemento, eu acho interessante, porque quando se fala em comunicar bem, é também escutar bem, né? Ler bem o contexto. Exatamente, comunicação no entender todo, o que né? está acontecendo. Não é ser um comunicar. cara extrovertido necessariamente. Né? É ser um cara... Se você junta priorização, senso de urgência e comunicação, você pega um cara que comunica a coisa certa na hora certa. Exatamente, né? Da Que, forma aliás, certa, né? lê o ambiente, entende o que está acontecendo, consegue sintetizar bem o que está acontecendo, né? Porque às vezes a coisa não anda simplesmente porque alguém não consegue sintetizar o que está acontecendo e deixar claro para todo mundo, né? Talvez falta... muitas vezes a gente recebe algumas
críticas, não tô... Falta de visibilidade com um determinado time, e às vezes não é falta de visibilidade, não é falta de entrega, é falta de comunicação. É um problema de comunicação que resolveria esse questionamento. Esse ponto que o Schuster falou é impressionante mesmo. Né? Às vezes é falta de síntese. Assim, é impressionante quanto que você sintetizar a informação e mostrar, cara, é por isso que nós estamos com esses problemas aqui. E aquilo fazer sentido para todo mundo, de repente, dar aquela sensação de todo mundo, putz, é isso, agora tá na nossa frente aqui. Isso move, acho que é muito mais do que um cara que fica lá agora só cobrando. Né? Isso é engraçado, só porque eu, particularmente, eu reparo muito nisso, porque, assim, na medida que eu fui ficando mais, durante muito tempo, à venda, por exemplo, eu comecei a perceber o tanto que era importante você meio que, assim, você tem um grupo, cada um falando uma coisa, às vezes tá uma confusão, né? Todo mundo ansioso, e você tentar ler ali o que aconteceu e sintetizar uma coisa que todo mundo fala, é isso mesmo, né? Existe uma dificuldade de comunicação. E aí eu tive que praticar isso muito, né? Porque nessa área. E eu acho que as equipes passam por situações muito similares, né? Volta e meia você tem reuniões que está tudo extremamente confuso, simplesmente por causa disso, porque alguém não consegue falar de uma forma simples o que está acontecendo para todo mundo entender, né? É engraçado, né? Ou seja, nós estamos vendo que é necessário Scrum Master, né? Faz um resumo aí para ficar no roteiro. Esse episódio não foi o episódio em defesa do Scrum Master, mas eu acho que a gente conseguiu ressaltar muito bem como é que existe um papel de líder-servidor que vai muito além do que estaria prescrito como atividades rotineiras e como que mesmo que o time amadureça, até para não precisar de certas atividades rotineiras, esse papel de líder-servidor associado a esses soft skills aí, né, que o Scrum Master tem que ter, eles podem ser essenciais para garantir que aquela equipe continue gerando valor, né? Isso aí, um abraço para todos. Valeu, pessoal, obrigado, um abraço. Tchau, obrigada. Valeu, pessoal, abraço. E eu lembrei que eu tenho certificação, sim. A certificação é tão útil que agora que ela lembrou que ela tem a certificação. Eu tenho certificação em Kanban e tem uma outra que eu não vou contar. Que Mas eu sei que termina com coach. Eu sei que termina com coach.